chupeta, vamos evitar mamadeira, né? Eu sempre gosto de salientar isso, porque é uma coisa que às vezes a gente acha muito cômodo pra gente, mas não é muito legal. Eu vou estar saciando uma vontade do meu bebê, que eu posso estar deixando mais um tempinho no peito, levando ele à mama mais vezes, com um pedaço de plástico que não traz nenhum conforto, muitas vezes, muito grande para o bebê. Se a gente puder evitar, é melhor, porque a gente sabe que existem muitas complicações que eu posso levar para um futuro desse bebê, né? Tanto um problema na arcada dentária, um problema no palato, né? Eu vou estar fazendo com que esse palato cresça muitas das vezes, né? Se ele chupa muito tempo essa chupeta, ele vai estar se moldando, né? No formato daquela chupeta, vai estar levando o crescimento do ossinho mais fechado, ao invés de crescer mais aberto. Então a chupeta não é uma coisa legal, né? Eu acho que sempre a gente pode tentar não oferecer a chupeta. E o bebê não vai sentir necessidade nenhuma da chupeta se ele estiver mamando bem ao peito, né? Então isso é importante. Eu gostaria, né, também de salientar aqui a questão da mamadeira. Por que a gente fala tanto, né? Não vamos dar mamadeira junto com o peito. A gente tem que lembrar que o bico do peito é muito diferente do bico da mamadeira. Assim como o bico de silicone, olha, não sei se dá para ver bem aqui, né? Mas é uma coisa que eu não gosto de orientar, não é muito indicado, na verdade ele é contraindicado, porque também é um intermediário. Isso aqui vai impedir o contato da boca do bebê com a nossa areola. A nossa areola ela tem muitas funções, né? Muitas funções. Ela tem terminações nervosas que fazem com que a gente receba informações do que o nosso bebê está precisando e que trazem para o nosso cérebro e diz assim, opa, vamos produzir um leite adequado para o nosso bebê. Então eu vou dar um exemplo aqui, né, bem simples. A saliva do bebê vai trazer informações para essa mãe de, por exemplo, o meu bebê está começando com uma infecção, uma gripe, uma infecçãozinha, e ele está precisando aumentar um pouquinho a imunidade. Então, isso vai ser levado para o cérebro da mamãe e o organismo dela vai estar produzindo um leite adequado para aquele momento que aquele bebê precisa. Então, é importantíssimo que a gente tenha permeabilidade dessa areola. E o contato pele a pele é importantíssimo para que esse leite flua bem, né? A gente tem que lembrar que o intermediário é um plástico, é um silicone, né? E o bebê vai perder o contato com a pele da mãe, que é muito importante. Além de que muitas vezes a criança suga só o biquinho de plástico aqui, ó, estão vendo? A boquinha escorrega, ele engole muito ar, porque queira ou não, ó, tá vendo? Quando eu aperto aqui, né, o bico de silicone se movimenta, entra muito ar, então aquele bebê que vai começar com pouco ganho de peso, ele tem muitas vezes, né, uma grande quantidade de gases abdominais que pode estar formando, porque ele está engolindo muito ar, né? E efetivamente, muitas vezes ele não está conseguindo tirar legal o leite da mamãe, tá? Então vamos evitar mamadeira, bico de silicone, chupeta. Nós temos que lembrar que alguns acessórios podem nos ajudar, né? Eu vou falar aqui da maquininha elétrica, por exemplo, né? Que para algumas mães ela é excelente, mas algumas mães não gostam. Uma coisa que realmente, né, um outro acessório que é muito comum, muito vendido, é essa conchinha aqui, ó, né? Ó. Então a conchinha, ela é utilizada inclusive por algumas mulheres para tentar fazer bico durante a gravidez, né? Fazer com que esse bico fique mais protruso. Mas a gente tem que lembrar que quando eu deixo um plástico em contato com a pele,
que tem bactérias e micro-organismos naturalmente, né, que são da flora saprófita, que a gente chama, essas bactérias começam a crescer e se desenvolver, né? E eu posso ter uma infecção por fungo nessa mama ou uma infecção por bactéria, uma mastite. Então, a conchinha, ela pode trazer alguns problemas. Muitas vezes ela faz uma pressão muito grande e ela faz uma obstrução de ducto. E aí também eu tenho um outro problema. Então isso aqui não é muito indicado. Anne, mas eu tenho uma fissura grande. O que eu vou usar para não grudar, né? Para não machucar mais esse meu mamilo que está super sensível? A gente fala muito dessa rodinha de conforto, do Dunnets, que algumas mães chamam, né? Então, essa rodinha, ela salva muito a gente, né? Nós temos que lembrar que quanto mais arejada ficar essa pele, mais rápido a gente consegue fazer com que a gente tenha uma cicatrização mais eficaz. Quanto mais abafado, quanto mais úmido, mais macerado vai ficar e maior a dificuldade de cicatrização. Além de que a gente pode ter também uma mastite quando fica muito abafado. Mesmo com protetores, né, aqueles absorventes de mamilo. Anne, mas se eu precisar sair, eu tenho muito leite, o que que eu faço, né? Fica vazando e realmente é bem desconfortável. Esvazie bem a mama antes de sair, se possível, né, para não ficar vazando. Se realmente você não conseguir sair sem um protetor, use o protetor por um período curto ou o absorvente, né? Se a mãe achar conchinha realmente, que para ela é melhor, chega em casa, despreza aquele leite, lava essa conchinha com água, detergente e ferve ela por 20 minutos, tá? Toda vez que usar. Isso é bem importante. Gente, aqui eles estão perguntando das bombinhas. A gente tem uma infinidade de bombinhas no mercado. Tem bombinhas de todos os preços, né? As bombas elétricas hoje a gente tem mais em conta e temos bombas elétricas de primeira linha que são extremamente caras. O que a gente tem que lembrar? Que a bomba elétrica ela tem que ser um instrumento útil para aquela mãe. Eu não posso recomendar bomba elétrica para todo mundo, principalmente porque eu preciso primeiro avaliar a necessidade daquela mãe e ela tem que se sentir bem e confortável. Existem no mercado bombas melhores e bombas não tão boas, vamos usar esse termo assim, né? As bombas melhores, elas normalmente têm um custo muito maior, né? Um valor maior. Mas para aquela mãe que precisa retirar o leite com muita frequência e ela realmente acha que esgotar com a mão, né, fazer um movimento de ordenha manual é muito cansativo, talvez para essa mãe realmente vale a pena investir numa bombinha elétrica. Mas para aquela mãe que consegue retirar bem com a mão, que ela não sente nenhum desconforto ao retirar com a mão, o leite está fluindo bem, tranquilo, gente, ela não precisa investir. Existem algumas que são manuais, né, mas que algumas mães consideram boas. Eu só não recomendo mesmo aquela bombinha bem tradicional, e pior que eu não deixei aqui perto da minha pessoa, uma bombinha que parece uma buzininha, ou aquela que parece uma seringa. Essas realmente a gente não recomenda, né? As bombas elétricas, elas são mais eficientes do que essas bombinhas que de repente, né, a gente compre na farmácia, que são manuais e que podem levar um trauma mamilar, tá? Lembrar sempre que fissura na mama, a gente não deve usar bombinha para retirar, tá? Quando eu tô com uma fissura no meu mamilo, eu tenho que evitar o uso das bombinhas elétricas, né? Algumas têm poucas peças, são fáceis de higienizar, são fáceis de esterilizar. Então a gente tem que sempre lembrar que tem que ter o cuidado com o leite que eu vou deixar para o meu bebê, né? Seja ele deixar para o meu bebê quando eu vou voltar a trabalhar, quando eu vou sair de casa e vou deixar o leitinho para ele com alguém, ou seja, para doação. O leite materno ele é perfeito enquanto ele sai do seu peito.
A partir do momento que ele entrou em contato com o exterior, mão suja, bomba elétrica mal lavada, a bombinha com resíduo de água úmida, o meu leitinho pode se contaminar e ele começa a acidificar, que a gente chama. E aí eu não vou estar dando um leitinho de tanta qualidade para o meu bebê, tá? Então tem que lembrar que o cuidado com esses utensílios sempre tem que ser bastante grande. Eu preciso, né, sempre tomar o cuidado da higienização desses utensílios, tá?